Ciclovida, tornando sua vida mais saudável. As melhores marcas de bicicletas, acessórios e vestuários. A única com oficina credenciada. A sua bike no tamanho correto. Capacetes, sinalizadores, farol, sapatilhas, pedal clipe. Vendas infantil, infanto-juvenil e adulto. E pedais esportivos. Pedala Rolim e região. Ligue 3442 1009. Hoje estou na minha clínica, inaugurando um grande sonho que eu tinha desde pequena e hoje, graças a Deus, graças aos meus pais, amigos que incentivaram esse sonho, hoje é a grande realização dele. Também agradeço a Valente 9 por estar aqui nesse momento tão especial na minha vida, estar compartilhando esses momentos conosco. A escola chegou na minha cidade de uma boa hora, quando eu decidi que eu queria trazer um novo empreendimento para São Francisco. E nisso fiz muitos cursos, me especializei na estética facial, estética corporal, massoterapia. Hoje é um grande sonho, uma grande realização. A diretoria da Connect Nova está de parabéns, eu indico para todos e agradeço imensamente a presença de todos. Amigo motoqueiro, para que você tenha uma pilotagem tranquila e segura, a Morcegão Motos oferece o maior estoque de peças e acessórios da região. E tudo isso com os menores preços e o melhor atendimento. Realizado por uma equipe especializada, afinal são 30 anos de experiência no mercado. A Morcegão Motos aceita todos os cartões de crédito, inclusive o cartão Acirme. Sua moto apresentou defeito? Ligue para o Disque Socorro 3442-2727. Pensou motos? Pensou Morcegão Motos. Quer economizar na hora de comprar medicamentos? Então Drogarias Rede Popular é o seu lugar. Na Rede Popular temos medicamentos pelo menor preço. Vejam essas ofertas. Mega Ômega AZ R$ 39,99. Protetor solar 200 ml R$ 69,99. Toda a linha de floral R$ 29,99. Leite Ninho R$ 12,75. Drogarias Rede Popular. Fica na 25 de agosto 4.980, esquina com a Norte Sul. Peça pelo Disque Entrega 3442-2529 ou 98491-4918. Drogarias Rede Popular. Compromisso com sua saúde. A Casa Esporte há mais de 36 anos na cidade de Rolim de Moura. Tem o carinho com cada cliente, onde a gente atua na área de caça, pesca, camping e todo esporte em geral. E você, amigo cliente, é o nosso maior tesouro, o nosso maior prêmio. Temos aí uma linha completa na área de esporte, chuteiras, camisa de time, bolas, jogo de camisa, toda a linha de acessórios completa para você praticar o seu esporte aí com muita proteção e segurança. Sempre com novidade na área de pesca, inovação sempre você encontra na Casa Esporte. Do básico ao acabamento você encontra toda a tralha para você montar aí sua tralha de pesca, desde o anzol até barco e motor, você encontra na Casa Esporte. Casa Esporte localizado na Avenida 25 de Agosto, 4921, no centro de Rolim de Moura. Nosso telefone 3442-1063. Aguardo você fazer as suas compras, fazer a sua visita, tomar um cafezinho conosco e cada vez mais trazer aquele feedback que nós precisamos tanto. Um forte abraço. Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Hold on.
Em Rolim de Moura, você pode contar com a profissional prestação de serviços da CRG Contabilidade, especialista em auditoria e perícia contábil. A CRG Contabilidade oferece amplo trabalho de consultoria, além das atividades rotineiras para você e sua empresa. Sob o comando da renomada contadora Cleide Ramos, é referência no seu ramo de atividade. Venha você também para a CRG Contabilidade, Avenida Norte Sul, 4919, Sala 2, esquina com a 25 de agosto. Telefone 98414-7221. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Panorama aqui dos estúdios da Conect 9 Cursos. Hoje, você que nos acompanha pelo estúdio Megafone Publicidades, pela página do programa Panorama no Facebook, nosso canal do YouTube, Programa Panorama Oficial, também pela Hidalgo Vídeos. Hoje, pelo site. Como é o nome do site, meu diretor? Rolinha em Foco. Hoje o site já está fazendo ao vivo também. Aliás, eu vou até falar aqui, fazer um merchan para o Rolinha em Foco, né? Isso aqui é um site de notícias sério em Rolim de Moura, sem notícias, sem comentários tendenciosos. Rolinha em Foco, novo site de notícias daqui de Rolim de Moura. Você vai estar sempre muito bem informado com as notícias mais recentes e os comentários sem tendência nenhuma, nem para A nem para B. A notícia como ela é e deve ser divulgada. Grava o nome, entra lá, clique, passa a seguir, você vai ver. Rolinha em Foco. Hoje os nossos convidados eram a enfermeira Janaína Travassos e o diretor da Vigilância Sanitária de Rolim de Moura, meu amigo Arildo Santos. A Janaína foi convocada para uma reunião agorinha há pouco, né, a nível estadual. Pediu-me desculpas. Janaína, você não precisa pedir desculpa nenhuma. Vocês da área da saúde, vocês são 24, vocês são 36 horas por dia, se é que existe isso, tá? Você sempre foi extremamente solícita aqui com o programa, extremamente solícita com o Eduardo Hidalgo. Eu sei que o motivo é de força maior mesmo, e a gente vai marcar uma outra data com a Janaína, né, para falar propriamente lá do Sentinela, dos casos que estão aumentando e muito, né? Então Janaína ficou sem graça, tal, mas a gente sabe que é convocação e você está trabalhando para o bem da população, para o bem de Rolim de Moura. Mas o Arildo está aqui comigo e nós vamos conversar um pouco sobre esse período difícil. Antes de conversar com o Arildo, o programa de hoje é uma homenagem a Dolores, que infelizmente partiu para o lado do pai, vítima da Covid-19, ela que estava à frente da UPA da Albert Sabin. E agora, com esse aumento drástico que nós tivemos aí no número de casos, como você falou, perdemos uma colega que há 10 dias atrás estava conosco conversando e sofreu vamos dizer assim, a consequência da Covid mesmo. Então, para você ver que ninguém está brincando, o profissional de saúde também é cometido, o profissional de saúde também tem comorbidade, o profissional de saúde também pode falecer de Covid. Então, a gente provavelmente vamos fazer novamente aqui, como a gente já fez desde o começo da pandemia, um alerta à população que isso não é brincadeira. Pois é, e a gente vê ainda que tem muita gente que... Você, principalmente, na linha de frente da vigilância, um dos cargos mais ingratos dentro desse processo todo, deve ser diretor de qualquer município, de estado que seja, porque tem muita gente que entra na onda política, tem muita gente que entra na onda de... Às vezes eu não falo nem que as pessoas querem aparecer, tem que tomar isso, porque esse coquetel é o que é o bom. Não, é que às vezes as pessoas se enchem de convicção de que aquilo é bom e acham que quer passar, mas sem o respaldo médico suficiente, né? Sem o respaldo legal, conveniente para aquela situação. Desde o início da pandemia, vocês da vigilância, eu lembro que vocês fizeram barreiras na cidade, né? Houve um trabalho todo feito, não só na Secretaria de Saúde de Rolim de Moura, mas de
quase todas as cidades, quase todos os estados, tá? No sentido de elucidar, no sentido de convencer, mas a resistência é grande, né, Léo? Olha, desde a época das barreiras que a gente estava começando, a resistência já foi grande, né? Até com as barreiras. Depois, com o alargamento de casas em todos os bairros, a gente trouxe esse pessoal para fiscalização e inflamos a fiscalização. Chegamos a trabalhar em 36, 9 equipes. Porém, a população não consegue se conscientizar. Eu sei que é difícil 10 meses, né? 10 meses, 11 meses, é difícil você ficar em casa, mas não tem o que fazer. Eu ficar em casa, ou caso trabalhar, mas sair o menos possível, se aglomerar o menos possível, eu sei que é difícil, tá? A população também está estressada psicologicamente, é uma situação, mas é uma situação que não é causada pelo ser humano, hipoteticamente, acho que não é causada pelo ser humano, e sim por uma doença, um vírus que apareceu, e nós temos que ir até que se tenha vacina, até que se tenha um remédio realmente eficaz, nós temos que tentar disseminar o menos possível. E, infelizmente, esse aumento de caso é uma coisa que você falou aí. Essas pessoas que, vamos falar a verdade, eu não falo nem contra nem a favor do governo, mas, infelizmente, o governo quis colocar um kit que não é comprovado cientificamente, então isso aí incentiva a população compra esse kit até de forma irregular, às vezes porque ali tem produtos que é de controle, mas a gente sabe que existe no mercado paralelo a isso. Então se compra isso aí, se toma e acha que já está imune, que não sei o que, e não é assim. Se fosse assim, não teríamos 200 e tantos mil mortes no Brasil, 300 e tantos nos Estados Unidos, e na Europa pipocando de novo, e mais de 1 milhão no mundo. Então, se fosse eficiente isso aí, pode ser que um ou outro, porque o corpo, né, cada organismo tem uma forma de reagir aos medicamentos, mas para a multidão, para a massa, não funcionou. É vários tipos de kit que vem aparecendo aí. Hoje, a vacina nem está liberada, a gente já tem notícia que tem gente querendo vender vacina. Então, é isso que a gente pega e a gente tem que investigar. Infelizmente, a gente tem, então é ingrato por isso. E você tem que estar, nós estamos agora com várias pessoas na rua fazendo o beabá que todo mundo já tinha que saber. Já passando da fase de ter que mostrar para o pessoal qual é o perigo. A verdade, assim, eu não gosto de falar isso assim não, mas hoje merece. Nós estamos sendo página de adultos. Nossa. Infelizmente, nós estamos sendo pais de adultos irresponsáveis. Me desculpe, porque eu já, de tanto tempo a gente já está falando isso, nós já estamos sendo pais de adultos irresponsáveis, pessoas que, mesmo que vai para o seu trabalho com a máscara, vamos supor que hoje ela tem uma lei federal, né? Nós temos que usar, mas ela dentro da empresa, eu não sei se o patrão também é contra e manda tirar. Não adianta nada, gente. Você aglomera lá dentro, você chega com a fiscalização, todo mundo puxa, a máscara é para usar, não é para ficar no bolso ou no queixo. Você entra, todo mundo coloca, você sai. Pô, nós não estamos querendo lá vigiar ninguém, nós não somos guardas. Nós estamos lá para tentar regular isso aí, mas se você tirar, cara, quem vai se prejudicar uma hora é você, como a gente está vendo os colegas, eu acho que Rolim agora com 41 óbitos. 41 óbitos. Uma cidade do nosso tamanho, eu tenho certeza que todo mundo conhece uma pessoa dessa que faleceu. No mínimo. E está correndo risco, vai correr, o que eu falo assim, eu fico chateado, está correndo o risco de pegar isso aí, às vezes tem uma pessoa dentro de casa mais velha, vai levar para ela, que pode ter certeza que você vê desses 41 óbitos, a maioria acima de 60 anos. E não é que porque saiu na rua, é que alguém que estava na rua levou para ele. Exatamente. Não, exato. Então, assim... Aí os caras falam assim, o cara não saiu de casa, mas alguém levou para ele. Alguém levou para ele. O jovem, a maioria do jovem é assintomática, por isso que a vacina vai começar de cima para baixo, na média de idade, e profissionais de saúde. Então, o jovem é assintomático, mas o jovem transmite. A pessoa que vai para essas festas transmite. Nós, eu não sei se você quer mudar o assunto, mas vamos. Aqui é bate-papo, a gente vai... Então, nós, sábado, por exemplo, a gente sabe que a gente foi... Não tinha nem começado ainda o decreto, a gente foi em 2 estabelecimentos que iam fazer forró. Estava na internet e tal. A gente notificou antes das pessoas e tal. Mesmo assim, a gente sabe que aconteceu o forró. Então, eu digo uma coisa para vocês, os fiscais estão aí na rua, estão visitando as empresas, estão deixando a última notificação sem agravamento. Mas nós vamos, infelizmente, eu não gosto de falar isso, mas, infelizmente, a administração, ela tomou agora, a nova administração, ela tomou por
vamos dizer assim, por poder que, se não for por bem, vai ter que ser por mal. E nós vamos ter que começar a usar caneta. Eu não gosto disso porque eu acho que todo mundo vai sofrer, a cidade sofre, ela não merece mais ficar sendo castigada. Mas tem empresários que, infelizmente, ele não se conscientiza. Você tocou um ponto muito certo. Geralmente, o pessoal fala o seguinte, fica em casa, mas quem é que vai pagar as contas? Os funcionários, Existe comerciante, eu até dei um exemplo aqui na segunda-feira, na entrevista com ele. Existe comerciante que toma todos os cuidados, cumpre todos os protocolos, faz tudo certinho, extrapola, vai além do limite, mede temperatura na entrada do seu estabelecimento, tal, álcool em gel em tudo que é canto de estabelecimento, funcionário com luva, certinho. Esse cara está lá de porta aberta, seguindo os protocolos e está trabalhando e vai pagar os funcionários dele. Né? Quem critica e fala, o comércio não sei, quem me desculpe, a própria secretária de planejamento, que vem em defesa do comércio, não é assim. Tem comércio e tem comércio. Tem comércio que faz o que tem que ser feito e tem comércio que não está nem aí para Esse assunto foi debatido, nós tivemos uma reunião bem grande essa semana, sexta-feira, perdão, e segunda também, justamente isso. Por que eu até agradeço o prefeito por ter feito isso, porque eu também não acho justo, nós estávamos na fase 1, sendo que os 5 vizinhos estavam na fase 3. Sim. Ou seja, o que ia acontecer, nossos jovens iam daqui para lá, se fosse por causa de aglomeração. Eu agradeço a ele e também ao esforço que ele fez, que ele falou, vou conversar, acho que com o pessoal do governador, porque eu sei que são técnicos, para a gente mudar pelo menos para a fase 2. Eu sei que aqui é difícil, por causa que nós estamos tendo dia, mas nós na fase 2 a gente não mata o comércio, e a gente conversou sobre isso. A gente com esse tempo todo de experiência que a gente adquiriu nesses 11 meses, a gente sabe que 90% dos comércios e empresas de Rolim de Moura estão dentro das normas. Então, esses 10% que são os teimosos, são os isso é o que mais em rede social. É os primeiros que quando a fiscalização está na rua, é o primeiro que vai lá, critica e coloca aqueles, vamos dizer assim, aqueles textão, compara com cada coisa absurda que assim, nem parece que... Debocha da situação. Exato. E natural, todo mundo erra, nós temos muitos funcionários, às vezes pega assim, tipo uma foto de um funcionário, mas eles também fazem, você não sabe nem de onde é a foto, se é do lado, não tem nada a ver. O cara, assim, é o que a gente fala, você cuida do seu agora momento, e o momento dos outros cuida dos outros. Que a gente vai conseguir, não adianta você ficar pisando no rabo dos outros, sem sabendo que o seu também está sendo pisado. Isso é uma besteira, besteira. Então, cada um cuidando do seu, a gente consegue. Nesse período, Arildo, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Aonde que o segmento noturno é o que dá mais trabalho? O que dá mais trabalho, infelizmente, é o que mais contamina, realmente é o que a gente quase não consegue controlar, porque acontece de madrugada. Não estou falando agora só dos bailes, tem muito baile acontecendo, mas essas festas clandestinas aí, que a molecada marca por internet e tal, inclusive teve uma operação policial esse tempo no Jequitibá, né? Ali no Jequitibá estava difícil, mas aquele Jequitibá é uma união, mas a gente tinha isso, Cidade Alta, a gente tinha no São Cristóvão, a gente tinha no Boa Esperança, a gente sabia os locais, só que é difícil, porque eles mudam de lugar, mas é muita aglomeração e ali rola de tudo, então é complicado pra gente. Ali tem que ser mega operação sempre, não dá pra fazer ali tem que ser com a segurança pública, porque só fiscal, a gente tem treinamento para abordagem de empresa, mas para abordagem da pessoa física, documentação, isso realmente é com a polícia, né? A polícia. Então agora sim, eu agradeço ao comandante, inclusive, que nos chamou e a gente está de braços dados. Agora, então, a gente vai fazer nossas operações, mas com a segurança deles, porque eles também estão no decreto. Nós temos o decreto municipal, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que cumprir Nós temos lei. Lei é ser cumprido. Nós temos o municipal saiu agora, mas nós temos que cumprir o estadual também. Ele supera o nosso. Ele supera o nosso. E o nosso agora veio, por que soltou o nosso? Que a gente só pode fazer um decreto municipal para subir o tom. Aumentar o tom, exato. Aumentar o tom, então nós aumentamos o tom. O Rony falou naquela reunião no sábado, nós estamos fazendo o quê? Exatamente. Aqui? Então, a gente até pediu, na verdade a gente tinha pedido até o toque de recolher, não veio, mas veio pelo menos algumas regras que talvez acalmem um pouquinho a sociedade. Consumo, foi muito bom, deixou consumir até 21 horas.
é o suficiente. Das 21 não tem mais consumo de bebida alcoólica. A 23 fecha todo mundo, né? Isso já reflete diretamente. Por que a gente fala que às vezes é bom essas medidas mais duras, um pouquinho, pelo menos 15 dias. Isso reflete até no hospital. Nós vamos ter começou já a diminuir acidente de moto, começou a diminuir traumatismo craniano. Sim. É relato de lá, a gente acalma a rede de saúde que já está estressada. Uma série de coisas, agressões, brigas, sempre vai dar. Você tem uma ideia hoje, se a gente for contratar médico pro sentinela que está precisando, a gente não acha. Não é porque pode pagar o que quiser, não tem médico. Não tem médico. Então, hoje as pessoas esquecem, inclusive, que nós perdemos 2 médicos antigos dentro de Rolim de Moura para essa doença. Essa doença. Né? E tem gente que desdenha. Eu parei, Arildo, inclusive, de ficar falando disso muito em rede social, porque eu tinha mais de, por exemplo, só em Facebook eu tinha quase 8 mil amigos, eu tinha 2. Quase 1.000 foi embora, porque não dá para suportar, cara, porque o pessoal, eu não consigo entender. Olha, eu vou falar de outra cidade para você ver uma coisa assim que quando a pessoa é consciente, é consciente. O novo gestor de Cacoal, você sabe, Adilson Fúria. Sim. A gente sabe que ele tem lá a pista dele. Então ele era para ser o quê? Um fanfarrão? Não. Ele está na fase 3. O decreto que ele baixou é até mais rigoroso. Mais rígido que o nosso, pela consciência. Hoje eu vi um vídeo dele e eu gostei que veio dele, não veio do Estado, mas para a consciência. Falando, nós não temos leito no Estado, nós não temos mais leito nesse hospital, no municipal. E nem no particular. Nem no particular. Ele foi muito consciente. Eu baixei esse decreto, se for preciso, eu vou endurecer mais. Porque não tem, eu tenho que bater palma. A mesma coisa o nosso decreto aqui. Sim. Mesmo que eu não estou desrespeitando a administração, cada um tem o seu jeito de administrar, mas mesmo assim o Aldo já começou. Eu achei que já começou muito bem, porque está preocupado com a saúde das pessoas. Não está preocupado com. Você vai falar, eu vou falar dele. As pessoas estão preocupadas com a saúde. E ele já deixou claro que se for necessário, ele altera. Eu vi profissional da área da saúde, assim, defendendo justamente o contrário, quem tiver que morrer. A frase em rede social não fui eu que falei, não, a pessoa escreveu. É uma seleção natural, quem tiver que morrer, tem que morrer. O jovem precisa se divertir. Cara, eu falei, meu Deus, quando uma pessoa dessa coloca esse tipo, isso tem uma influência negativa do mundo tão grande, é de uma irresponsabilidade, sabe, sem limite, sem tamanho. E eu penso o seguinte, as pessoas têm que ter a consciência de que elas estão perdendo 10 meses, 11 meses, 12 meses, o que são 24 meses perto de uma vida inteira. E outra, o cara vai buscar num filósofo isso é uma coisa lá para falar uma frase ridícula dessa, eu falo ridícula para você aqui. Pelo seguinte, hoje nós só temos 41 aqui, a maioria do nosso município são idosos. Mas se você pegar a média nacional, hoje nós estamos com pessoas de 22, de 27, de 31, de 34. A coisa está começando a ficar diferente, a mutação está chegando aí. Hoje eu ouvi que o primeiro-ministro da Inglaterra está vendo um jeito de barrar os brasileiros por causa da cepa de Manaus, que ele não quer que entre. Exato, eu vou falar um negócio para você. O vírus é mutante. Então, tem cara que é contra a vacina. O cara que não entende de ciência fala assim, tá vendo? É só 54,03, 50. Não, moço, isso é taxa de eficiência. Isso quer dizer que os casos mais graves, 100%, ela vai salvar. Ninguém vai proteger. Ele não sabe que ninguém vai proteger. O cara não sabe interpretar e fica falando, o paraquedas, aquelas conversas. Eu acho que a forma dele informar que deixou esse ponto. Ô, Valdinei, coloca pra gente na tela aí os dados do município de hoje. Nós temos aqui, mas vamos mostrar. Olha os dados de hoje aqui que nós temos. Nós temos 2.260 pacientes curados aqui em Rolim de Moura. Tem que ser ressaltado isso, né? Dos 10.614 casos confirmados. Nós estamos com 302 pessoas em tratamento domiciliar. Exato. Tratamento hospitalar são 11. Esses são os graves, tá? Esses são os graves, Arildo? São os graves. Os 41 óbitos nós alcançamos hoje. E temos 98 aguardando ainda, que não chegou o resultado, deve chegar amanhã ou depois. Ou seja, o salto desse boletim, se a gente for lembrar do boletim, aí os caras falam assim, mas na época da eleição estava lá embaixo, contribuiu processo eleitoral,
apesar de todos os cuidados que foram tomados para a votação, na hora da votação, para mim não teve aglomeração. E a lei mandava que não tivesse aglomeração política, né? E a lei mandava que não tivesse aglomeração política. Agora, os casos, nós estamos tendo o reflexo do final do ano. Eu ia te falar isso agora. O reflexo disso aqui, isso aí já foi cantado a bola lá no dia 15 de dezembro, quando a gente fez a última reunião com o comitê. 15, 18, alguma coisa assim. A gente vai ver até dia 10 de janeiro o que vai acontecer. Porque o final de ano, o Natal foi solto. O Ano Novo foi solto, você viu... Vizinhança minha lá foi festa como carreata, do jeito... Ninguém... Acabou o Covid nessa época. Agora a gente tá vendo aí. Porque aqui nós estamos no 98 esperando, mas amanhã eu esperando, se não chegar, porque às vezes trava um pouco o sistema de... Sim, é muito caso. Só hoje tem mais 90 que foi feito. Ixi, Maria. Né? Sem contarmos os laboratórios públicos que vão nos enviar ainda os que eles fizeram aqui, os particulares. Ainda então, assim... Na verdade, isso aqui são os dados mais perto da realidade, mas a realidade é muito maior que isso aqui. Ou seja, esses dados são dados limitados, né? Por baixo. Limitados. Essa média foi feita por baixo, porque infelizmente a gente tem muito mais que isso aqui. Tem muita gente que não ou vai lá por causa da demora, ele faz a ficha e vaza embora. A gente tem 21 hoje, que a gente tem uma equipe de busca ativa. Por isso que eu te falo, a gente está sendo pais de adulto. Principalmente também lá. O pessoal vai lá, tem 50, infelizmente ele está com sintomas. Ele vai lá, tem que fazer uma ficha, esperar passar pelo médico, ver se vai precisar ou não. Ele cansa e vai embora. Depois a gente, como ele deixou a ficha, nós mobilizamos uma equipe com 3 pessoas e um carro para buscarmos essas pessoas de volta, fazer a busca ativa dela. Por que se ela estava com sintoma, foi lá e não esperou? Para marcar outro dia. A gente está tentando de todas as formas, mas as pessoas não querem. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou quantas equipes a Vigilância Sanitária tem na rua hoje? 7 equipes. 7 equipes? 7 equipes. Claro que por horários, porque a gente não pode soltar tudo de uma vez só, mas nós temos 7 equipes. Hoje mobilizamos 28 pessoas. Essas equipes, o trabalho delas, você disse que você ainda está na fase que, infelizmente, nessa altura do campeonato, ainda está tendo que pagear adulto. Exato. Que é coisa que já não deveria ter sido feita. Todo mundo sabe decorar salteado. Já deveria estar decorar salteado. Mas ainda assim, vocês ainda estão nesse trabalho ainda de chegar e primeiro chegar e falar assim: ô Eduardo, é o seguinte, amigão, nós estamos aqui de novo para falar com você. Eu lembro de um caso que pipocou aí na cidade, aí uns 4, 5 meses atrás, de um comerciante que reclamou, colocou nas redes sociais, que ele foi autuado pela 3ª vez. Ele sem máscara, os funcionários dele tudo sem máscara, no centrão da cidade. Infelizmente hoje, eu não sei se passaram, mas estava para ser autuado de novo. Você já sabe quem que é, né? Então já mas é teimoso. Por que fica dando muito? Olha, eu vou ser sincero. É fanatismo político, religioso. Fanatismo. Infelizmente alguns é fanatismo político, a gente tem que falar que a real é essa. É fanatismo político, é uma corrente de negação, e é o antivacina, é a vacina que chama. Para mim pode ser vacina, Eu já falei, Mas só que eu quero deixar claro então aqui para os comerciantes, os teimosos aí que insistem em não cumprir as regras. Eu estou aqui no programa do Eduardo. Hoje é o último dia que a gente está fazendo só instrução. A partir de amanhã, conforme determinação, inclusive da administração, vai ser com a caneta. Eu acho que 11 meses é mais que o suficiente para qualquer um aprender a ler, imagina andar e tudo. E brasileiro imagina não cuidar uma máscara. Então, a partir de amanhã a gente está falando. Essa fiscalização hoje ela estava orientando até para dar falar assim, uma palavra que a nova administração está tentando orientar vocês, o que vocês já sabem. Mas nós combinamos que chega de orientação. Agora, porque infelizmente é os velhos cuidados que a pessoa tinha aprendido, voltou novamente a não se cuidar. Tem pessoas que a gente sabe, assim, que eu falei, 10%, a maioria dos empresários são solícitos e são, como você falou, cuida certinho para que o comércio dele prospere. Mas tem alguns que a gente sabe, né, que nós temos comércio que o proprietário chegou vamos dizer assim, e uma coisa difícil, porque é uma cozinha industrial ou uma cozinha grande. Não, vocês não podem usar mais máscara. Quem usar máscara aqui vai ter problema comigo. Poxa, numa área de alimentação, velho. Que ótimo, hein?
Então a gente tem, não estou falando que, né, tem, mas a gente, então chega... Tem que fechar uma conversa desse cara até resolver. É o que eu falei, agora esse negócio de 2, 3 multas não vai existir mais não, é uma vez só, na segunda a gente vai interditar. Na segunda lacra estabelecida. Na segunda vai devagar, ou pelo menos 24, 48 horas, porque não tem mais o que fazer, porque são poucos, e esses poucos não podem estragar o velho ditado lá, o joio do trigo lá, não podemos mais ficar nessa brincadeira que daqui a pouco pode vir uma cura espontânea, pode vir um remédio que cura, pode sim as vacinas, mas até lá a gente não pode, a gente tem que fazer o mínimo possível para perder pessoas queridas como nós perdemos hoje. Olha só, isso que o Arildo está falando, às vezes as pessoas vão falar, a administração, a vigilância está batendo. Eu tenho muitos amigos comerciantes, até por ter sido gerente de banco, a gente conhece tudo mais um pouco, né? Eu sei que tem pessoas que não concordam, comerciantes que não concordam com as diretrizes, mas eles seguem, eles obedecem. Ontem mesmo, eu não vou citar nomes, eu estava num desses comércios, com fita, né, distanciamento, tudo certinho, e essa pessoa, ele não acredita, ele acha que tem muita coisa por trás, tal, mas ele fala, mas a lei é a lei. Por 2 motivos eu sigo. Primeiro, para mim não tomar ferro. E segundo, porque eu também não provo aquilo que eu estou pensando. A gente tem que ver que lei é lei. Agora, se eu sou dono de um comércio, meu amigo, o que a lei está mandando eu fazer isso? Eu tenho que seguir a lei, cara. Eu não posso chegar e falar assim, eu não quero porque o fulano de tal lá e não sei aonde falou, alguém bota fake news, isso é a coisa que mais ocorre, né? Aí os caras jogam fake news, o cara acredita, toma como se... E você tá sentindo naquele A gente tem um canal direto, até posso falar aqui o número aqui, o pessoal... Pode, claro. Esse atendimento geralmente é até 1 hora, mas a gente vai estender o número 3442-1073, é o nosso disque denúncia, e também é o número da vigilância sanitária. Às vezes a gente não pode atender na hora, mas até 1 hora tem uma pessoa que atende toda hora lá, ela marca... 1073? 1073, pode colocar aí. Então anota aí, eu acho que quando você não está deturando ninguém, você não está sendo X9, você não está fazendo nada... Cara, você está contribuindo para a saúde. Porque você tá talvez você esteja salvando a sua vida. Por exemplo, vamos brincar do jurídico. Eu não concordo que uma lei tem que retroagir só para beneficiar o réu, e é verdade. Claro. Eu pessoalmente não concordo, mas eu vou deixar de cumprir porque eu não concordo? Não lei é lei, pô, né? Existe uma carta magna chamada Constituição. Exatamente. Né? As leis estão ali, as derivantes dela também. Então, a gente tem que seguir. Arildo, muito interessante. Primeira vez que você vem aqui, e eu espero, tá, que eu não tenha que te receber aqui para a gente falar de Covid. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, que nós vamos ainda ter que falar de Covid, que acredito, mas... Eu já vou deixar feito um convite para você, para a gente vir falar das outras ações, que a vigilância sanitária não é outras única, ações. Eu precisava dar até um recado, se você me permitir. Claro, um recadinho, mas pode terminar aí. Não, eu só estou já antecipando uma conversa. Nós vamos vir em outras ocasiões, levar o pessoal da vigilância, para falar desse trabalho inteiro que vocês fazem. Nós temos várias ações. Para você ter uma ideia que a população não sabe, a gente faz coleta de 30 pontos de água, do nossas águas aqui, águas de Rolim. A gente manda para um laboratório central federal para a gente aferir, com a qualidade que eles mandam com nós, aferir se dá a mesma. Então a gente também tem muita coisa. Então reclamação de água, essas coisas não é só Cajerrão, a gente também tem esse trabalho de monitoramento. É uma das, que eu estou falando assim, é uma das ações. Mas é o que eu quero dizer aqui, mais para os comerciantes que estiverem nos assistindo, que a gente estava com um problema no sistema, porque tem que mudar bastante com a nova administração, então principalmente farmácias, essas coisas que necessitam do alvará, porque senão não consegue comprar na fábrica. Então que a gente resolveu isso hoje e estou aproveitando aqui o programa. Se alguém precisar agora já da sua liberação, do seu alvará ou pegar da entrada, pode se dirigir à vigilância que a gente já está normalizado. Isso é uma boa notícia. Graças a Deus. Graças a Deus. Não é só de má notícias que a gente trabalha, tá? Mas a gente já fica pré-marcado para fazer uma outra conversa sobre todos os assuntos. A gente se infelizmente a gente tiver que voltar para falar de Covid, de ações da vigilância contra o Covid, infelizmente a gente vai porque nós precisamos informar a população. Precisamos e esperamos que a população, com esses vários canais aí de mídia que a gente também está informando, principalmente aqui com você, que a população também se conscientize. A gente está falando muito do comerciante, mas a população tem que colocar na cabeça que
é ela que é prejudicada, a gente tenta, mas na verdade sem o apoio da população, o que a gente está fazendo? É a galerinha, todo mundo tem que tomar cuidado, é o motorista do aplicativo que tem que usar máscara, é a galerinha que se encontra a galerinha, a festinha de final de semana. Festinha de final de semana. Não é que o comércio é o vilão da história, pelo amor de Deus. O comércio não é o vilão. O comércio é o vilão que tem que vender para fazer. O comércio é o que impulsiona a economia. Exato. Tá? Principalmente no município como o Rolim. A gente fala muito do comércio que é o mais visado, mas na verdade nosso foco de contaminação é essas benditas festas de final de semana, bares de final de semana, isso aí não tem, ninguém ultrapassa isso. É isso. Tive aqui com Arildo Santos, Arildo dos Santos, né? Que é o diretor da Vigilância Sanitária de Rolim de Moura. E agradeço muito os esclarecimentos, os dados que você passou e principalmente o alerta, né, o apelo de quem está na linha de frente, está vendo o problema acontecer, pelo menos para dar um clique, talvez, se você está assistindo, falar assim, deixa eu segurar um pouquinho mais a onda aqui, né, porque a coisa não estava brincadeira e voltou bem forte. Então, aqui, eu quero falar diretamente com você, morador de Rolim de Moura, com você que vem para nossa cidade, que se conscientize, respeite as normas, pelo menos para que a gente consiga baixar esse número de casos exponencial, essa loucura que tá acontecendo aqui na cidade de Rolim de Moura. Eu acho que 15 dias hoje para a gente se tranquilizar não é tanto tempo assim. Todo mundo está estressado, todo mundo está abalado, todo mundo está nos seus últimos. A gente também, eu saio 6h30 da manhã e eu volto 10 horas, 11 horas da noite e eu não tenho sábado e domingo. Então eu estou falando para vocês que eu estou fazendo a minha parte. Eu quero que vocês façam a de vocês, que a população faça a sua parte, que se conscientize de verdade, porque se a gente não abaixar, a gente vai ter que endurecer. Eu não sou fã de lockdown, mas se chegar a um ponto que não suporte a saúde do município, que o colapso venha, nós vamos ter que colapsar o município. E aí, quem vai perder? Todo mundo. Então, é o apelo que eu faço. As regras não são difíceis, todo mundo conhece, todo mundo pode se cuidar. Álcool gel, máscara, distanciamento, 1,5 m. Nós temos espaço nessa Amazônia para colocar 50 metros cada um e vai sobrar espaço. Então, gente, por favor, se cuidem, é o que eu peço. É isso. Agradecendo muito a Arildo dos Santos Tonelli, né? Se ela falar da outra família também, aí o pessoal... Tonholi. 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 É italiano, deixa eu falar. Que bela, tá. Então, e aí, nós vamos para o intervalo comercial. Na volta eu tenho o Papo do Divã com César Camargo. O que trará César Camargo hoje? Já já a gente volta. Economizar na hora de comprar medicamentos? Então, Drogarias Rede Popular é o seu lugar. Na Rede Popular temos medicamentos pelo menor preço. Vejam essas ofertas. Mega Ômega AZ R$ 39,99. Protetor solar 200 ml R$ 69,99. Toda linha de floral R$ 29,99. Leite Ninho R$ 12,75. Drogarias Rede Popular. Fica na 25 de agosto 4.980, esquina com a Norte Sul. Peça pelo Disque Entrega 3442-2529 ou 98491-4918. Drogarias Rede Popular. Compromisso com sua saúde. Amigo motoqueiro, para que você tenha uma pilotagem tranquila e segura, a Morcegão Motos oferece o maior estoque de peças e acessórios da região. E tudo isso com os menores preços e o melhor atendimento. Realizado por uma equipe especializada, afinal são 30 anos de experiência no mercado. A Morcegão Motos aceita todos os cartões de crédito, inclusive o cartão Acirme. Sua moto apresentou defeito? Ligue para o Disque Socorro 3442-2727. Pensou motos? Pensou Morcegão Motos. A Casa Sport, há mais de 36 anos na cidade de Rolim de Moura, tem o carinho com cada cliente, onde a gente atua na área de caça, pesca, camping, em todo esporte em geral. E você, amigo cliente, é o nosso maior tesouro, o nosso maior prêmio. Temos aí uma linha completa na área de esporte, chuteiras, camisa de time, bolas, jogo de camisa, toda a linha de acessórios completa para você praticar o seu esporte aí com muita proteção e segurança. Sempre com novidade na área de pesca, inovação sempre você encontra na Casa Sport.
Do básico ao acabamento, você encontra toda a tralha para você montar aí sua tralha de pesca, desde o anzol até barco e motor, você encontra na Casa Sport. Casa Sport, localizado na Avenida 25 de Agosto, 4921, no centro de Rolim de Moura. Nosso telefone 3442-1063. Aguardo você fazer as suas compras, fazer a sua visita, tomar um cafezinho conosco e cada vez mais trazer aquele feedback que nós precisamos tanto. Um forte abraço! Ciclovida, tornando sua vida mais saudável. As melhores marcas de bicicletas, acessórios e vestuários. A única com oficina credenciada. A sua bike no tamanho correto. Capacetes, sinalizadores, farol, sapatilhas, pedal clipe. Vendas infantil, infanto-juvenil e adulto. E pedais esportivos. Pedala Rolim e região. Ligue 3442 1009. Máscara sem máscara. Voltando aqui com o programa Panorama, é interessante, né, os recados que o diretor da Vigilância Sanitária passou, que o Arildo passou. Às vezes as pessoas falam que o pessoal chega batendo muito forte, né, pegando um pouco mais pesado e tal, mas para pensar um pouquinho. Esse pessoal é o pessoal que está na linha de frente, o pessoal que está no dia a dia, o pessoal que está vendo os casos, principalmente os descasos das pessoas. Os casos, meu amigo, os casos resolvem-se facilmente. Agora, o descaso eu sei que tem amigo meu que está assistindo aqui, que não gostou do que eu falei no bloco passado, porque ele sabe que foi dele. No dia que eu falei da primeira vez, ele já me cobrou, você falou de mim, aquele negócio. Cara, é o seguinte, é que a sua cabeça, entende? Eu penso de maneira diferente. Eu acho que você falar para o funcionário para trabalhar todo mundo sem máscara, eu, se precisasse dos serviços do seu estabelecimento, iria em outro. Simples assim, né? Mas eu não preciso dos serviços do seu estabelecimento. Mas se precisasse, iria procurar outro. Talvez você tenha, pelo menos, pensar no seu próprio bolso, naquilo que você faz, né? Lei está aí, é para ser cumprida. Gostando ou não gostando, eu detesto um monte de leis. Tem um monte de coisa que eu não concordo na legislação. Tem um monte de absurdo. Tá? Mas é a lei, né? E a gente vai fazer o quê? Decreto está aí, é lei. Quem cria o decreto foi colocado lá pela população e tem o poder emanado do povo para fazer esse decreto. Então, o povo, cumpra-o. César Camargo, eu sei que hoje você é um dia triste para você. Boa noite, meu amigo. Boa noite, eu sei que você está muito chateado pela passagem da Dolores. Sim. Né? Uma perda. Eu que não tinha tanto contato assim, conheço mais a irmã dela, sou mais amigo da irmã dela, mas a conhecia também, sei do valor como ser humano, como profissional. Você que estava ali na unidade da UBS do lado dela, apesar de nem há tanto tempo, né? Mas a gente sabe que cria. E as pessoas, talvez, foi o que o Arildo falou aqui, parece que muita gente fala, parece que só começa a sentir quando perde alguém próximo, alguém perto. Né? Não tem esse negócio do pessoal ficar coquetelzinho, que coquetelzinho vai salvar a vida, meu parceiro. Para com isso. Mas vamos lá, vamos falar do papo do divã de hoje. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? E aí? Na medida, né? Na medida do possível. Hoje não teve pausa pro café, né? Hoje não teve pausa pro café. Não teve pausa pro café, não teve texto, hoje não teve reflexão, mas a reflexão que nós poderíamos trazer hoje aqui, considerando os números, né? O que eu poderia dizer, nós precisamos compreender de onde vem o pânico. O pânico. A gente não pode entrar em pânico. Tem como evitar? Nem sempre. Nós somos humanos, certo? Somos factíveis humanos. A todas as emoções. Ok. Então vamos compreender de onde vem o pânico. O que nos causa pânico? Geralmente desconhecido. Então, nesse exato momento que nós estamos, vamos tratar da nossa cidade, ok? Estamos aqui em Rolim de Moura. O que nos causa pânico? Vamos compreender esse pânico. Então vamos pensar na questão do medo. De onde vem o nosso medo?
primeiro que é primitivo, ok? Tem a ver com a questão do sistema de sobrevivência e tudo mais. Então... Pode bater aí no celular. Ai do céu. Doido, gente. Ele está ao vivo aqui agora, tá? Depois ele vai atender. De brincadeira. Então, como é que pode, né? Então, o mais importante nesse processo todo é nós identificarmos o nosso medo. E daí, então, sabermos como nós vamos lidar com isso. Então, se tratando de pandemia, se tratando de Covid-19, qual que é o nosso real medo? Não existe protocolos de segurança? Tá ok, você não precisa acreditar. Mas contra fatos não há argumento. Você não é especialista, eu não sou médico, ok? Então, eu tenho que acreditar que os profissionais da gestão pública estão fazendo o melhor que eles podem. Por exemplo, no nosso trabalho, assim como do Hidalgo também, nós temos que tomar todos os cuidados necessários, ok? Nós estamos lidando com o público, eu estou lá no meu consultório, o Hidalgo está nos trabalhos dele no dia a dia. Hoje nós estamos mais próximos aqui, estamos de máscara. Exatamente. O dia que a gente está com outro tipo de cenário, nós estamos no distanciamento, podemos ficar sem máscara. Exatamente. Então, se eu posso me precaver, me cuidar, automaticamente eu elimino o medo. Então eu preciso compreender de onde vem o meu medo. Eu não posso entrar em pânico. Nós não podemos entrar em pânico. Nós temos informação o suficiente para lidar, para gerenciar as nossas emoções nesse momento. É o que nós precisamos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Achei um assunto, olha, conversando. O assunto é medo. Ok. Né? Certo. As pessoas, né, o ser humano, cada um manifesta a sua reação ao medo de uma maneira diferente. Sim. Né? Eu quero crer que, por exemplo, um grande líder, certo, ele tem medo. Sim. Né? Uns manifestam esse medo de uma maneira que ele não pode aterrorizar aqueles que ele comanda. Aí ele trata, às vezes, com desdém, com deboche. Isso é uma manifestação do medo dessa pessoa. Também. E ele acaba contaminando o seu ambiente. E ele acaba contaminando, mas não com medo. Né? Ele acaba contaminando algum segmento né, dessa turma dele, não com medo, mas sim, justamente, com o desleixo total de uma determinada situação. Existem outros que manifestam o seu medo tomando medidas assim exacerbadas. Então o medo, independente de ser líder, de ser liderado, de ser braço direito, braço esquerdo, qualquer que seja, o medo existe e as pessoas lidam com medo de maneira diferente. Exatamente. Eu gosto sempre de pensar na perspectiva, Hidalgo, de que o medo, ele nos permite entender que nós somos frágeis. Ok? Sim, é o primeiro ponto. Então, eu vejo o medo, ele precisa ser o meu aliado, não meu inimigo. Ok? Medo é meu aliado. Exatamente, porque ele é seu aliado para não deixar que aquele mal... Exatamente. Exatamente, o primeiro ponto. Então, logo, essa tal questão, essa tal situação, seja onde quer que eu esteja que me gere esse medo, ele está me indicando uma direção. Então, eu vou me precaver, eu vou me cuidar. Com relação ao que nós estamos vivenciando aqui, a pandemia, onde você estiver nos escutando agora, quais são os cuidados aconselháveis? Quais são os protocolos de segurança que você tem que seguir? Álcool em gel, distanciamento. Pratique. Primeiro. E o que me deixa irritado é que eu acho que isso é tão fácil de fazer, o pessoal... Ok. Aí nós vamos para um outro ponto. A irresponsabilidade consigo mesmo e com aqueles que estão à sua volta. E é aí que eu queria chegar. Lá dentro. Essa aí... O César gosta dos meus... Placa-mãe assim, que é a questão. Ele fala assim, lá vem. Essa irresponsabilidade não é uma maneira de externar o medo? E ao mesmo tempo onde é manifesto a imaturidade. É evidente. É imaturidade. Pessoas imaturas são irresponsáveis. E a maturidade, ela só inicia quando você passa a entender que a sua decisão, ela interfere em quem está à sua volta. Existem consequências. Aí o processo de maturidade deu-se início. Então, independente da minha posição, eu tenho que entender que eu não sei tudo. Primeiro, eu não sou especialista em pandemia.
Primeiro ponto. Eu não concordo com o que está sendo feito na pandemia. Ok, você é doutor? Você é especialista? Quem que você é? Interessante. Se você não é doutor, se você não é especialista, eu não entendo por que você está se posicionando. E esse é o negacionismo à ciência que me deixa assim perplexo com algumas pessoas. Às vezes até pessoas da área científica negacionando a própria ciência. É um negócio assim que transcende o bom senso das pessoas, né? Mas vou falar mais da população leiga, que o pessoal brinca, né? Infelizmente existe uma política em torno dessa pandemia no Brasil que não é vista em lugar nenhum do mundo, né? A Alemanha trata a pandemia de uma determinada maneira e todo mundo está no mesmo barco, né? O próprio Estados Unidos, que passou por um processo eleitoral, eu diria que talvez o mais traumático da história daquela grande democracia, né? Com o perdedor não aceitando a derrota, tentando colocar uma série de fatos que não foram comprovados, né? Mas, na hora de combater a pandemia, criou-se, eu acho que no próprio medo, né? Uma série mas a oposição, né, não entrava em contradição com a lei, com o que estava determinado. Aqui não. Aqui quem deveria tomar as rédeas da situação, eu acho que até no medo, não. Então, os governos, os estados que definem o que tem que fazer. E teve estado que saiu e falou, peraí, eu sou o maior do país, eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu abomino Dória, acho Dória nossa senhora. Mas, cara, ele fez o que ele tinha que fazer, pô. Concordo. Tá? Concordo. Ora, eu tenho 1/4 da população do país aqui dentro desse estado, certo? Eu sou o maior gerador de grana desse país. Eu vou deixar esse povo morrer aqui, então... E aí virou a política da coisa, né? A política do tratamento da coisa. E aí, passei a régua nos políticos, não quero nem entrar na seara política, porque o programa não é político, né? Eu vou chegar às consequências disso na população. Tá? Por mais que o cara fale, por mais que não, ele tenha insegurança, como você falou, porque o cara não sabe, nós não sabemos. E nessa insegurança, ele serve de escada e de amuleto o que o seu político de estimação lá em cima, ou o contrário, falou. Tá? Não é, o Bolsonaro não fez só besteira. Tem acertos, o Dória não tem acertos, tem besteiras também. A esquerda não é a certinha, tem besteira pra caramba também. Então, as pessoas se apegam nisso, talvez, né, como um escudo do seu medo. E esse é que eu acho que são os dois escudos que eu tenho mais receio da convivência das pessoas, o político e o religioso. As pessoas se apegam num laço religioso que talvez nem queira fazer isso, e num lado político que às vezes queira ou mais do que isso, e esse escudo acaba virando muleta para ela seguir essas ações. Porque assim, vamos lá, nós temos um povo, de certo modo, em alguns aspectos, ignorante em algumas questões, ok? Em vários. E quando a gente fala de ignorância aqui, a gente está falando da ausência do conhecimento. Exatamente, não é chamando de burro, não. Isso, a ausência do conhecimento, infelizmente, gera esse tipo de demanda, esse tipo de situação. Então, nós temos um inconsciente coletivo no Brasil muito complicado, porque o brasileiro, ele não tem memória, ele tem dificuldade de memória. Ok? Por exemplo, se houvesse uma consciência responsável, coletiva, na nossa nação, automaticamente, muitos dos políticos que ganharam as eleições não teriam ganhado. Ok? Até ontem, nós tínhamos um político que dizia, até tinha uma charge dele, né? Ele rouba, mas faz. E ele ganha as eleições. Como assim? Recentemente, um palhaço em questão, que não veio ao caso, ele falou assim, olha, eu não sei o que faz, mas vota em mim que eu vou lá e descubro. E ele ganhou como mais votado. E foi como? Isso? Como? Okay. Olá? Como assim? Pior do que tá, não fica. Ficou. Olha!
Então, eu acredito que o nosso trabalho que nós estamos fazendo hoje, de base, é justamente trazer essa responsabilidade consciente. Não é responsabilidade apenas porque alguém está dizendo que precisa mudar, mas é esse indivíduo, como parte da comunidade, da sociedade, passar a ter uma consciência, o porquê do posicionamento que ele tem que ter. Eu posso não querer mais trabalhar na política, ok? Sim. Mas eu posso sim estar envolvido diretamente em questões públicas, ok? Então isso é responsabilidade. Então, quando nós assumimos a responsabilidade, nós tomamos consciência do nosso papel, automaticamente, nesse processo, passa a acontecer também o processo de maturidade, porque eu me posiciono, eu me coloco diante da questão. Então eu não sou especialista em pandemia. Ok, então eu vou entender o meu pânico e o meu medo. Quais são a segurança que eu devo tomar? O que eu devo fazer primeiro, quanto a mim, quanto ao meu trabalho, quanto à minha profissão. E aqueles que estão à minha volta? E os clientes que vão no meu consultório, o que eu posso fazer? Então eu preciso compreender todas essas questões para que eu possa se utilizar de todos os mecanismos, de todas as informações que estão acessíveis. Então, não é só entrar em pânico, não é só ficar com medo, não é só ficar ansioso. Eu preciso me enxergar e falar assim, opa, não. Existem profissionais sérios na linha de frente. Então, eu vou seguir as normativas, porque elas salvam vidas. Sabe o que você me lembrou? Me lembrou um vídeo que eu vi do Cortella, semana passada, semana retrasada, semana de Natal, aí, de Ano Novo, que ele estava falando um negócio assim, as palavras eu não vou lembrar, mas era um negócio mais ou menos assim. O brasileiro precisa aprender primeiro a ler. O brasileiro lê pouco. Certo. Né? E principalmente, quando for ler, já que não quer de um livro, não, é pegar as coisas da internet, ler aquilo que ele não gosta. Bom. Tá? Ler aquilo que ele não concorda. Ele falou assim, leia aquilo que você não gosta, leia aquilo que você não concorda. Porque talvez você passe a enxergar e a entender as coisas não somente com aquele que você concorda ou com aquilo que você concorda. Interessante isso. Sim. Que as pessoas têm o hábito de chegar e falar assim, eu vou ler, vou tentar dar um exemplo aqui para não criar polêmica. Eu não vou tentar ler Goiabinha, certo? Porque eu gosto de laranjinha. Então eu só vou ler coisas da laranja. Eu não vou ler nada de goiaba. Né? Ou esquerda ou direita, ou futebol, ou não sei o quê. Leia aquilo. Tá? Ouça aquilo que você não gosta. Ouça aquilo que você... Às vezes o cara fala assim, esses caras são não sei o quê, em religião, já parou para ouvir o cara alguma vez? Né? Você não concorda por quê? Você já ouviu, por exemplo, eu sou católico, eu já ouvi sermão de pastor protestante, o que esse cara está falando? Não é o meu caso, eu não saio criticando, mas tem gente que critica sem nem saber o que critica. Isso é maneira de externar o medo. Sim, porque ele não se cuida, ele não se gerencia, ele não cuida do que está acontecendo na sua mente, ele não sabe exatamente o que está acontecendo com ele, e aí ele vai ter as suas formas de se defender, né? Ele vai levantar os seus muros. Então, essa coisa que você falou é muito interessante. Então, independente do lado que você tome, conheça os dois lados. Exatamente, conheça os dois lados. Uau! Ih, rapaz, se soltar eu e o César aqui, o Valdirene vai embora. Onde que a conversa vai fluir do jeito? Nós vamos ser demitidos. Vamos lá pra cima. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Foi para 1, voltou para 2. Nessa fase 2, os trabalhos continuam, dá para continuar o trabalho? Isso. Agora nós vamos ver como nós vamos fazer essa semana. Era para nós tornarmos essa semana com os atendimentos. Mas diante do acontecido, vamos provavelmente somente na próxima semana. Acho que a semana nós não temos condições de ir lá na unidade de... O pessoal todo vai estar bem? Acho que agora a gente precisa silêncio, reverência e respeito. É isso. Esse é o momento. Eu comecei o programa hoje, inclusive, dedicando o programa né, a Dolores. E é isso. É vida que segue. Sim, vida que segue. Eu sempre falo o seguinte, no que eu acredito, quem vai, parte para a paz eterna.
Quem sofre somos nós que ficamos. Ela foi curada, né? Ela está no entendimento, ela está curada, restaurada. Foi para a paz. Então agora a melhor forma de honrarmos ela é fazermos o nosso melhor. Exatamente, muito bom, gostei disso. Olha lá, cadê minha agenda? Não chegou ainda não? Michele, agenda. Michele Carreiro, você tá aí? Eu sei que agora você está cheio de serviço aí. Secretária agora. Secretária! Acabou a viagem para Juína lá agora, agora é trabalho mesmo. Vamos lá. Panorama volta amanhã às 18 horas e 15 minutos. Amanhã eu vou ter a satisfação de receber mais uma vez aqui, mas agora ele vem falar dele como empresário, cara. Né? O agrônomo Marcelo Lopes, que agora o cara, meu, tem um café que já teve no governador do estado, no matéria com o vice-governador. Vai estar fazendo café dele aqui amanhã. Marcelão, que é um cara hiper querido por todo o pessoal da área rural, gosta muito do Marcelo. Um dos grandes batalhadores pelo robusta, né, da nossa região, daqui de Rondônia, pela qualificação do nosso café, pela qualificação do nosso produtor. E amanhã ele não vem como nada disso, amanhã ele vem como empresário e vai mostrar a marca dele aqui, ok? 18h15 amanhã. Deixa eu até levantar a máscara aqui, porque ela fica grudando a gente no programa, vai falando, ela vai grudando. Você vê que o som fica meio abafado. Mas amanhã, 18h15, a gente está de volta. Amanhã vai ter cafezinho ao vivo no programa. Não perde não, que vai ser muito bacana. Meu parceiro César Camargo. Tamo junto, mano. Tamo junto. Quarta-feira que vem tem Papo do 18 de novo com essa sumidade aqui. Amanhã, 18h15, eu tô de volta. E palmeirenses, remedinho, porque ontem vocês quase infartaram, tá? Nessa aqui, os palmeirenses ontem quase infartaram. Vamos ver os santistas hoje. Sexta-feira a gente fala de futebol. Tchau, até amanhã. Inaugurando um grande sonho que eu tinha desde pequena e hoje, graças a Deus, graças aos meus pais, amigos que incentivaram esse sonho, hoje é a grande realização dele. Também agradeço a Tenente 9 por estar aqui nesse momento tão especial na minha vida, estar compartilhando esses momentos conosco. A escola chegou na minha cidade numa boa hora, quando eu decidi que eu queria trazer um novo empreendimento para São Francisco. E nisso fiz muitos cursos, me especializei na estética facial, estética corporal, massoterapia. Hoje é um grande sonho, uma grande realização. A diretoria da Connect 9 está de parabéns, eu indico para todos e agradeço imensamente a presença de todos.